Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje nós continuamos revisando a regionalização brasileira e eu retomo esse texto aqui, chamado Entenda como a divisão do território brasileiro evoluiu ao longo dos tempos, publicado em 2002, e ele diz lá: hoje nos parece tão óbvio que o Brasil seja dividido em 5 regiões que nem paramos para perguntar por que ele foi organizado desse jeito. Da mesma forma, não questionamos por que um estado pertence a determinada região e não a outra. A razão é simples. Os estados que formam uma grande região não são escolhidos ao acaso. Eles têm características semelhantes. As primeiras divisões regionais propostas para o país, por exemplo, eram baseadas apenas nos aspectos físicos, ou seja, ligados à natureza, como clima, vegetação e relevo. Mas logo se começou a levar em conta também as características humanas, como atividades econômicas e o modelo de vida da população, para definir quais estados fariam parte de cada região. Então, se os estados de uma região brasileira têm muito em comum, o que é mais útil? Estudá-los separadamente ou em conjunto? Claro que a segunda opção é melhor. Para a pesquisa, coleta e organização de dados também. Assim, é possível comparar informações de uma região com as de outra e notar as diferenças entre elas. Dessa forma, por exemplo, os governantes podem saber em qual região há mais crianças fora da escola e investir nela para resolver o problema. Isso explica muito sobre a forma como as nossas regiões foram divididas e por que elas estão dessa forma hoje. Eu vou pedir para que nesse exercício vocês preencham a ficha de acordo com os acontecimentos e conhecimentos que nós vimos na última unidade, as ideias, dúvidas sobre esse capítulo, colocando lá o que você já sabia sobre a regionalização brasileira, o que você aprendeu nessa unidade, sobre o que você gostaria de aprender mais, saber mais e onde é possível encontrar mais informações sobre o assunto. Esse exercício será apresentado ao seu professor, à sua professora e discutido de uma forma que vocês consigam entender ainda mais a regionalização brasileira. Vou pedir para que vocês novamente retomem também o nosso joguinho de formação populacional e diversidade cultural do Brasil. Lembrando que essa trilha do jogo está na página 66 e 67. E como vocês vão jogar? Bom, na página 69 vocês vão tirar os pinos, com as cores da sua preferência, após pintá-los, recortar e montar. Os dados também estão nessa página e cada jogador vai lançar o seu dado e aquele que tirar o maior número iniciará o jogo. O próximo jogador será o participante à sua direita. O jogador, na sua vez, lança o dado e avança com o pino o número de casas conforme a pontuação obtida no dado. Se cair em uma casa com uma pergunta, você a responde corretamente para avançar uma casa. Caso contrário, você recua uma casa. Se cair em uma casa ocupada por outro pino, você deverá recuar 2 casas. Tudo bem? Gente, esse jogo está lá no material de vocês. Nós temos perguntas como quais são as regiões, qual é a região com a maior extensão territorial, qual é a região com a maior economia, qual é a região com a menor extensão territorial, a maior parte da floresta amazônica está em qual região, é a região com o menor número de habitantes. Enfim, se você prestou atenção nas nossas aulas, eu tenho certeza que você vai mandar muito bem nesse jogo. Tudo bem? Bons estudos, espero que você consiga pensar ainda mais sobre a formação do nosso país. Até a próxima!